Deixa eu começar então pelo Pier Paolo Bottini, advogado, criminalista, e a pergunta óbvia é sobre a robustez da denúncia, Pier Paolo. Bom, boa noite, William, Caio, Thaís. É claro que a denúncia é uma denúncia grande, né? Ela tem mais de 200 páginas e ela, ao meu ver, eu já tinha lido o relatório, agora li a denúncia nesse pouco tempo que nós tivemos aqui para olhar ela com cuidado, mas ela é uma denúncia que descreve com muito cuidado e com muitos detalhes uma série de fatos, uma série de indícios da participação de todas aquelas pessoas numa tratativa, numa tentativa, no início da execução de um golpe de Estado. Então, ela descreve desde 2021, né, naquele setembro de 2021, quando começaram os ataques às urnas, quando começou um ataque sistemático à fiabilidade, à confiabilidade das eleições, e aí ela vai num crescendo, relatando a participação de cada um desses membros do que ela chama de organização criminosa, para buscar ali uma frustração das eleições e uma bem articulada aí, tentativa de, através desse descredenciamento das urnas, buscar suspender as eleições e implementar, pelo uso da força, uma série de medidas de exceção, de decretos de exceção, prorrogar o mandato de todos e convocar novas eleições em um tempo posterior. Então, ela descreve, ela aponta os documentos, aponta os testemunhos, apontam os depoimentos de colaboradores premiados, traz, no meu modo de ver, um farto material aí que demonstra essa articulação. É claro que agora vai caber, como você mesmo disse, ao Supremo Tribunal Federal avaliar cada uma dessas provas, a responsabilidade de cada um desses personagens, para, ao final, decidir se condena ou se absolve e a quantos anos condena, porque os crimes aqui que foram imputados não são poucos também, né? Você mencionou ali, a gente tem o golpe de Estado, a supressão do Estado Democrático de Direito, tem também a organização criminosa armada, tem o crime de dano ao erário público, enfim, uma série de crimes que são apontados pela Procuradoria-Geral da República como passíveis aí de imputação a esses que organizaram essa tentativa de golpe. Não, só o seguinte, nós somos um pouquinho no aspecto mais geral, só para trazer para a audiência a informação mais factual, e nós vamos voltar ao ponto, vamos pegar cada um dos aspectos, alguns dos que você já acabou de mencionar, mas antes, com o nosso Pedro Teixeira ao vivo lá de Brasília, nós vamos aos últimos detalhes, às últimas informações da apresentação da denúncia. Contigo, Pedro Teixeira, boa noite. Boa noite, William, para você e para todos que nos acompanham aqui na CNN. A denúncia foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República às 8 horas e 42 minutos desta terça-feira e a denúncia imputa os crimes ao ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 33 pessoas. Os denunciados são acusados de cometer os crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e também deterioração do patrimônio tombado. William, segundo a PGR, a organização tinha como líderes o então ex-presidente Jair Bolsonaro, o então presidente e agora ex-presidente Jair Bolsonaro, e o seu candidato a vice-presidente nas eleições de 2022, o general Walter Braga Neto. Na lista de denunciados pela Procuradoria-Geral da República está ex-ministros, militares de alta patente, civis próximos ao ex-presidente. Agora, quem vai analisar essa denúncia apresentada pela PGR é o Supremo Tribunal Federal para decidir se acata ou não a denúncia apresentada pelo Ministério Público. O relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes, que já deu indicativos de que o caso será analisado na primeira turma do STF, que tem o ministro Alexandre de Moraes como presidente, além dos ministros Carmen Lúcia, Luiz Fux, Cristiano Zanin, Flávio Dino. O STF ainda não deu uma data para a análise deste caso, mas a expectativa aqui em Brasília é que o ex-presidente e essas 33 pessoas sejam julgados ainda neste primeiro semestre de 2025. William. Obrigado, Pedro. A gente volta ainda com reações da atmosfera do ambiente político. Deixa eu começar pelo Daniel. Daniel, temos o Pier Paolo conosco, nós vamos entrar em alguns aspectos específicos da denúncia, mas eu queria inicialmente
fazer a seguinte pergunta a você. Alguma surpresa em Brasília com essa denúncia? Não, William, surpresa nenhuma. Eu acho que se a Nós gente... estamos sem o áudio do Daniel. A gente ainda está sem o áudio, não me escutam. Agora sim, Daniel. Estamos William, escutando você. Você ouviu minha pergunta, certo? Você ouviu a pergunta? Ouvi a pergunta, William. Por favor. Óbvio que é uma resposta relativamente fácil. Não há surpresa nenhuma. Paulo Gonet fez aquilo que se esperava. As denúncias vêm no caminho que todos tinham já essa expectativa, mas eu acho importante a gente focar um olhar inicial, principalmente nas 17 páginas das 272 das denúncias, em que Paulo Gonet cria ali um fio condutor para tudo o que aconteceu. Ele passou esses meses todos tentando não pegar fotografias isoladas dos principais episódios que constituíram o que ele chama de trama golpista, mas tentar criar um filme de tudo isso, como ele conecta os fatos. E a conexão desses fatos, nas palavras do próprio Gonet, indicam o seguinte, que havia uma tentativa de golpe, sim, em curso. E que isso por si só é um crime. Por que ele diz isso? Porque ao longo dos últimos meses, a defesa se esforçou muito por constituir uma estratégia de que a tentativa de golpe em si, se é que se pode chamar de golpe, no olhar das defesas, não seria crime. Crime só seria execução de fato. Então, não houve um crime, não houve execução, houve um planejamento. E Gonet diz muito claramente que todo esse fio condutor que ele descreve vai constituindo a tentativa de golpe em si, a própria execução. Eu acho que isso não chega a ser propriamente uma surpresa, mas a forma como Gonet vai conduzindo esse fio narrativo demonstra ali Daniel, a história de uma forma que a defesa talvez não esperasse. Eu não sou advogado, não tenho informação nessa área, nós vamos testar isso logo mais com o Pierre Paulo, logo depois de eu passar a palavra para o Caio e para a Thaís. Essa me parece juridicamente a tese central do dono da ação penal, que é o Procurador-Geral da República. Ele não está baseado, segundo ele mesmo diz, em elementos isolados, mas numa sequência, numa cadeia de fatos. Vamos ver se isso juridicamente para de pé. Vai ser provavelmente uma questão central no julgamento. Eu já passo logo depois para o Pierre Paulo, depois que o Caio nos disser, na avaliação dele de repórter político, se a denúncia, Caio, vai além do que já sabíamos. William, a denúncia é exatamente o que se esperava do Paulo Gonet. Acho que a gente tem que olhar ela sobre o aspecto jurídico e o aspecto político. Você já ventilou isso um pouco no começo na abertura do programa. Do ponto de vista jurídico, é uma denúncia que para de pé, é uma história que tem começo, meio e fim, que não se circunscreve apenas a fatos isolados e que ela vincula ali toda a participação do Bolsonaro desde 2021 até o 8 de janeiro. Juridicamente, a gente pode dizer com segurança que a denúncia ela é bem feita e que, pelo menos no meu pensar, Bolsonaro está praticamente condenado. É muito difícil o Supremo Tribunal Federal não condenar Bolsonaro, inclusive à prisão. Esse é um ponto. O outro ponto é politicamente se a denúncia se sustenta, porque ela vai passar e já está passando por um crivo político. E aí, se juridicamente a gente pode praticamente cravar uma condenação do Bolsonaro, possivelmente a prisão, politicamente a gente não pode colocar que essa denúncia vai gerar um Bolsonaro morto politicamente. Muito Caio, pelo contrário. Pois não. Não, eu só queria, é ultra relevante o que você está colocando. É óbvio que a gente tem duas grandes instâncias aí para a gente abordar. Eu vou um pouquinho me ater agora às questões jurídicas e é evidente que nós vamos explorar o máximo que a gente puder do ponto de vista político ao que isso nos conduz e quais são os cenários. Então, com a sua licença, Caio, eu vou agora ao Pierre Paulo Bottini testar o argumento do Procurador-Geral da República, Pierre Paulo. Ele mesmo tinha dito em várias menções que ele fez ao trabalho dele nesses últimos meses, que se ele fosse ficar apenas no que a Polícia Federal investiga,
ele teria dificuldades com a defesa. Se ele fosse capaz de contar um filme, a expressão é dele, ele consideraria que a sua denúncia, a denúncia dele, oferecida por ele, seria bem fechada. Como é que você vê? Então, William, acho que é importante a gente olhar tecnicamente essa denúncia, né? É claro que a gente tem, como o Caio disse aqui, paixões políticas, e nesse país polarizado, todo mundo olha essa denúncia com um viés notadamente político, mas tecnicamente o que o procurador fez? Ele pegou todos aqueles indícios e provas que foram apresentados pela Polícia Federal, né, que foram reunidos pela Polícia Federal, e fez isso que você disse, ele costurou isso, ele demonstrou que ali não existiam apenas atos isolados, que olhados de uma forma específica, eles podem não ter um significado muito grande. Mas quando você coloca todos eles na perspectiva de um plano para atacar as instituições democráticas, eles ganham outra luz, eles ganham outro sentido, né? Então, o que ele conta ali? Ele conta que, por exemplo, o presidente começa a fazer lives descredibilizando as urnas. Isso poderia ser uma mera liberdade de expressão do presidente da época. Mas quando você olha isso com um documento que foi apreendido na casa de um general, que colocava isso como uma primeira etapa de um golpe de Estado, depois você soma isso a minutas de decretos que visavam, sim, dar uma sustentação jurídica a um estado de exceção, a prorrogar as eleições. Quando isso é apresentado numa reunião com a alta cúpula das Forças Armadas, em que eles debatem a redação desse documento, quando o Ministério da Defesa vai apresentar um relatório antes das eleições, dizendo que as urnas eram críveis, eram corretas, e eles seguram esse relatório para que isso não venha a público. Então, são uma série de fatos específicos que, quando você olha como um conjunto da obra, todos eles juntos, fica muito claro que é, sim, uma gestão de supressão, uma tentativa muito clara, o início de execução de uma tentativa de supressão do Estado Democrático de Direito. Então, eu acho que o procurador aqui ele conseguiu contar essa história de uma maneira de começo, meio e fim, com todos os indícios, com todos os elementos. Ele fez ali um cronograma, e um cronograma muito competente. Thaís, você queria fazer uma pergunta? Eu quero fazer uma pergunta para o Pierpaolo. Eu estava relendo aqui, o Celso Vilares, que é o advogado mais novo aí contratado pelo Bolsonaro, esteve conosco aqui várias vezes, sim. No Participou WW. muitas vezes do WW. Exato. Mas veio já na condição de advogado do Bolsonaro, agora há poucas semanas. E ele tratou aqui, Pierpaolo, ele chamou de investigação enviesada. Ele disse que o STF teria que rever todos os atos da investigação, que a investigação foi enviesada, que a forma como ela foi conduzida não deixa dúvidas de que houve ali desvio nessa condução. O quanto você enxerga a denúncia, nessa primeira leitura da denúncia, o quanto você enxerga que ela está, vamos dizer assim, blindada dessa interpretação de viés? Veja, a gente sempre, claro, tem que olhar aqui a PGR como acusação. Então, é claro que ela tem um viés acusatório, ela quer provar ali uma tese, ela pretende a condenação. Mas o que ela fez? Eu acho que aí ela foi inteligente. Ela trouxe, por exemplo, a colaboração premiada do Mauro Cid, ela traz em alguns momentos. A gente sabe que a colaboração premiada sozinha, ela não tem nenhum valor de prova. A colaboração premiada, sim, ela é um mero indicativo. Então, o que ele faz? Ele traz junto com essa colaboração outros elementos que ele entende que são capazes de comprovar essa colaboração. Então, ele traz mensagens de texto, ele traz documentos apreendidos, ele traz depoimentos de outras testemunhas que não são colaboradores premiados, tudo numa tentativa e numa estratégia justamente de evitar esse tipo de crítica, de que toda a investigação, essa apuração e principalmente essa delação do Mauro Cid, ela seria enviesada, ela seria atravessada, ela seria direcionada. Então, o que ele faz? Ele contrapõe isso buscando provas objetivas. Então, ele traz documentos, ele traz mensagens de textos, ele traz testemunhas que não estão em caráter de colaborador premiado. Então, tudo isso com a tentativa de diminuir ou de fragilizar essa argumentação. Agora, a defesa tem razão. Todos os depoimentos e a produção de prova vão precisar ser refeitas perante o judiciário, né? Então, as testemunhas que falaram na polícia,
elas vão precisar agora, perante o juiz, junto com a defesa, junto com a acusação, represtar o seu depoimento. Então, só a partir daí que ela terá validade. Mas isso é do processo penal brasileiro, isso em qualquer processo acontece. A prova testemunhal, em especial, você precisa repetir para que a defesa, inclusive, possa fazer as perguntas que ela entender pertinentes naquele momento. Então, essas testemunhas que foram ouvidas no inquérito, certamente vão ser ouvidas novamente perante a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Deixa eu ligar o que você veio dizendo agora nessa última intervenção, Pier Paolo, com o que o Caio já havia colocado também, que é o aspecto jurídico, o aspecto político, e aqui a gente não consegue mais separar nenhum deles. Porque se há um ponto central na acusação, e você fez menção a isso, há uma linha do tempo que está sendo contada na denúncia, e ela começa em 2020. Ela começa com elementos que ele apresenta no texto de 2021. Ele diz, as críticas ao funcionamento das urnas não eram simplesmente críticas porque, do ponto de vista do agrupamento político de Jair Bolsonaro, as urnas eram fraudáveis, as urnas eletrônicas nunca funcionaram direito. Não vamos entrar nessa discussão agora. Do ponto de vista da denúncia, aquilo não é uma crítica. É a argumentação central em torno da qual se organiza tudo para não ter validade a vitória de Lula em 2022, na visão da Procuradoria-Geral da República. Agora vem a questão, Caio. Justamente agora, de novo, o ex-presidente Jair Bolsonaro volta aos ataques ao TSE, que o torna inelegível, dizendo assim, você sabia que não podia fazer o que fez contra as urnas. Ainda assim fez, portanto está inelegível. Isso é outra coisa. Mas ele vem com uma grande ofensiva política, novamente contra o TSE, novamente contra as urnas. O que ele espera conseguir disso? De certo modo, William, o que o Bolsonaro espera nessa movimentação toda política é galvanizar um sentimento que existe nas ruas contra o governo federal, contra o Lula e principalmente contra o Supremo Tribunal Federal. E por isso que, de certo modo, a gente pode entender que, se juridicamente a gente pode apostar que a tendência é de uma condenação do Bolsonaro, possivelmente a prisão, politicamente nós não podemos cravar uma morte política do Bolsonaro, nem com a denúncia, muito menos com a condenação. Porque o ambiente na rua, ele é desfavorável aos julgadores do Bolsonaro, no caso o Supremo Tribunal Federal, que enxergam um tribunal político que opera e que operou durante o governo dele, na visão de boa parte da rua, vamos dizer assim, contra o governo do Bolsonaro, e que isso motivou essa ira do Bolsonaro contra o Supremo, nessa linha de raciocínio. E, por outro lado, o maior, em tese, beneficiado de uma prisão do Bolsonaro é o campo político adversário representado hoje no governo, que é muito mal avaliado nas ruas, como nós vimos pelo Datafolha. Então, se Bolsonaro caminha para uma condenação jurídica, isso não necessariamente implica numa condenação política. Muito ao contrário. Isso, de certa forma, pode sustentar um discurso de perseguição política e galvanizar sentimentos na rua. E para te responder e concluindo, essa movimentação dele é justamente para levantar isso e galvanizar isso. Não à toa tem um protesto dele em Copacabana no dia 16 de fevereiro, né? Perdão. E na Avenida Paulista também.